Bulldog francês. O Bulldog francês, também conhecido como Frenchie, é uma raça que deve sua existência a pelo menos 3 países: Inglaterra, França e Estados Unidos. A Inglaterra ajudou com a base da raça, que foi o antigo Bulldog. Criadores franceses transformaram esses pequenos bulldogs em um tipo francês distinto, e criadores americanos foram os primeiros a exigir as tão conhecidas orelhas de morcego. Cores da pelagem do Bulldog francês. A classificação das cores de Bulldogs franceses é objeto de estudo e de muitos debates de vários criadores no Brasil e no mundo. Infelizmente, o padrão da raça não é muito específico ao tratar de cores de pelagens e pode abrir margens às interpretações pessoais dos criadores. De modo simples, as cores de pelagem de um Bulldog francês podem ser simplesmente descritas como fulvo, com uma variedade de marcações e tons possíveis. O fulvo pode variar de tom desde o vermelho vivo e intenso ao café com leite e o dourado claro quase creme. As outras diferenças são devidas a variações de marcações, que variam desde o tigrado, listras negras em grau variável de repetição e grossura, que preenchem o fundo fulvo, até o pied, várias marcações tigradas com fulvo em um fundo branco, e o fulvo com máscara negra, fulvo, em suas tonalidades diferentes, com uma máscara negra clássica em sua face, às vezes em algumas linhagens, em seu dorso também. São infinitas variações de tipos de marcação, de padrão, tamanho e localização nesses parâmetros. Algumas cores como o azul, o cinza, o preto com marrom, o marrom e o fígado, não são reconhecidas pelo padrão da raça e são motivos de desclassificação em exposições de estrutura e beleza. Pequenas pintas escuras em cães pied são chamadas de ticking e não são almejadas. Não há uma tradução adequada para a palavra pied em português. Os exemplares completamente brancos sem marcações são classificados dentro dos pieds para fins de exposições caninas, mas seus cílios e contorno dos olhos devem ser pretos assim como os dos outros bulldogs franceses. Temperamento do Bulldog francês. Mane Frenchie. O temperamento do Bulldog francês também confere um tom especial à raça. São cães normalmente alegres, companheiros, brincalhões e muito inteligentes. Como todas as raças de companhia, eles necessitam, acima de tudo, de contato constante com humanos. Suas necessidades de exercícios são mínimas e variam de cão para cão. Eles têm picos de energia durante o dia, mas em geral são cães tranquilos. Sendo uma raça braquicefálica, é essencial que seus futuros donos entendam que bulldogs franceses não devem viver fora de casa. Seu sistema de respiração comprometido não os permitem regular suas temperaturas eficientemente. Além do mais, os bulldogs franceses são bem pesados e podem ter dificuldade em nadar. Sempre cuidado quando exercitar seu bulldog francês no calor. O nível de energia de um bulldog francês pode variar de hiperativo e energético até relaxado e calmo. Mas geralmente é comum que o filhote seja mais ativo até os 12 ou 18 meses, quando ele se torna efetivamente um adulto e começa a acalmar. A Pandora, por exemplo, é muito calma e tranquila. Na realidade ela é exceção, pois a maioria não é tão calma quanto ela. O Bulldog francês é uma raça essencialmente com sangue bull e sangue terrier. Portanto, não é nenhuma surpresa que os problemas podem surgir quando 2 cães dessa raça se juntam, principalmente quando são do mesmo sexo. Donos que estão considerando adicionar um segundo cão à sua família são geralmente advertidos e aconselhados a escolherem cães de sexo oposto. Eles precisam ser socializados desde cedo para se acostumarem com outros cães. Temperamento com a família. Ele até escolhe um dono preferido, mas é festeiro com todos da casa. Alguns adoram colo, mas a maioria não, carinho e demonstrações de afeto em geral. Não perde uma oportunidade de se aproximar para ganhar um cafuné. Recebe as pessoas com alegria e, se não for desestimulado desde cedo, com muitas lambidas de amor. Também é de seguir os donos pela casa, oferecendo companhia em tempo integral. O Bulldog francês é uma sombra. Temperamento com pessoas estranhas.
Salvo bulldogs que crescem enclausurados e afastados do convívio social, o que não é nada indicado, os cães da raça são simpatia pura com todo mundo. Podem dar 3 ou 4 latidos para avisar que as visitas chegaram, mas nada que represente hostilidade. Pelo contrário, já recepcionam os visitantes abanando a cauda, que, aliás, de tão curta, ocasiona um típico rebolado geral na região posterior. Também pede carinho aos convidados e, volta e meia, os chama para brincar, levando seus brinquedos até eles. Se ele crescer longe do convívio com a garotada, pode se assustar quando for apresentando a típica energia ruidosa dos baixinhos humanos. Sua tendência, contudo, é manifestar seu receio procurando um recanto escondido e não se mostrando agressivo. Já exemplares acostumados com crianças tendem a ser tolerantes com elas e receptivos às suas brincadeiras. Vale lembrar que o bulldog francês, por ser pequeno, pode sair machucado se a folia passar dos limites. Por isso, supervisione a relação caso os pimpolhos sejam muito pequenos ou estejam muito agitados. Temperamento com outros cães e animais. Nem sempre o convívio entre exemplares machos, seja 2 bulldogs ou um bulldog e um cão de outra raça, funciona. Há vários relatos de conflito. Por outro lado, há também diversos casos de amizade harmoniosa. O sucesso ou fracasso dessa relação parece regido pelo espírito de liderança dos cães envolvidos. É importante que haja no máximo um líder na história. Já entre fêmeas, embora haja exceções, o convívio tende a ser pacífico. E com outros animais, desde que o bulldog tenha crescido com eles, o dia a dia é promessa de paz e união. De forma geral, no entanto, os exemplares da raça tendem a aceitar os bichos com os quais convivem e não os desconhecidos. Por isso, se a ideia é introduzir um novo colega do reino animal no território de um bulldog adulto, recomenda-se um período de adaptação devidamente supervisionado. A castração é uma boa solução, pois normalmente os machos disputam o território e com a castração isso acaba. Se você socializar seu cão desde filhote em parques e cachorródromos, e castrá-lo ainda filhote, ele provavelmente vai se dar bem com todos os animais. O bulldog francês late muito. Pergunta. Discreto por natureza, o bulldog francês late pouco e, quando o faz, é em tom rouco e baixo. Só se manifesta com latidos quando chegam visitas ou diante de acontecimentos que fujam da rotina. Mesmo assim, histeria não é com ele. Dá o seu aviso e logo se aquieta novamente. Destrutividade. Os cães que têm bu no nome costumam ser bastante destrutivos, pois foram feitos para usarem boca em suas atividades, brigas com búfalos. Eles têm uma ansiedade por mastigar maior que outras raças. Alguns bulldogs comem até parede. É importante educar desde cedo o filhote para que ele não pegue coisas que não deve. Os casos de exemplares destruidores estão associados a donos significativamente ausentes e a ambientes desestimulantes, sem brinquedos nem qualquer tipo de atração para os cães. Obediência. Ele não é dos mais obedientes, mas as teimosias da raça não costumam se transformar em problemas de convívio. No conhecido ranking de obediência canina publicado no livro A Inteligência dos Cães, do psicólogo Stanley Coren, o bulldog francês obteve a 58ª colocação entre as 79 estabelecidas. A avaliação do resultado detalha: os exemplares da raça tendem a repetir o mesmo exercício de adestramento por mais de 25 vezes até que demonstrem compreendi-lo. E geralmente só o assimilam totalmente após expostos a ele de 40 a 80 vezes. No dia a dia, contudo, quando a questão principal é seguir as normas domésticas e respeitar as vontades dos donos, o estilo desobediente exige apenas uma dose extra de paciência dos familiares para repetir 2 ou 3 vezes alguns dos chamados e das ordens que o bulldog insistir em ignorar. Na verdade não é que o bulldog seja burro, mas ele é teimoso e dominante. Ele desafia os donos e tenta fazer as coisas do jeito dele sempre. Pulso firme é necessário para adestrar. O bulldog francês é muito agitado.
O Bulldog francês é medianamente ativo. Gosta de brincar com pessoas, com outros cães e até sozinho. Também nunca dispensa convites para atividades mais enérgicas. O focinho achatado, no entanto, que interfere na respiração, impede que tenha grande resistência. Os donos, por sua vez, devem evitar que ele extravase sua energia. Há relatos de exemplares que, por terem se agitado demais, acabaram com graves complicações cardiorrespiratórias, inclusive morte. O lado sossegado da raça também se manifesta com frequência. O Bulldog é daqueles que ficam horas assistindo à TV ao lado da família. Inteligência do Bulldog, ele se destaca quando o assunto é associar causa e efeito dos acontecimentos. É do tipo que sabe quando os donos estão de saída só por vê-lo se arrumando e que reconhece a hora do passeio porque alguém pegou a coleira. Também resolvem alguns probleminhas por conta própria. Como são calorentos, não é raro que, em dias quentes, virem vasilha de água para deitar sobre o chão molhado ou mesmo que entrem nela para uma refrescada mais caprichada. Justamente por isso, os criadores experientes recomendam cautela. Há casos de exemplares que optaram por mergulhar nas piscinas da casa. Acabaram afogados por não conseguir sair delas. O Bulldog é o número 58 no ranking de inteligência. Como cuidar de um Bulldog francês? O Bulldog francês também precisa de diversos cuidados especiais. Ele precisa estar sempre arejado e fresco, não podendo em hipótese alguma ficar com muito calor. A troca de calor é feita pelos cães através da salivação e do focinho, e como cães com a cabeça achatada têm um focinho muito curto, ficam prejudicados neste quesito. Podem ter problemas de ouvido, Pandora sempre tem otite. É bom estar atento às rugas da face, limpando-as com frequência. A limpeza pode ser feita com soro fisiológico e gaze. Tome cuidado para não deixar o local úmido. Seque bem. Precisam de pouco exercício. Se você notar que seu cão está cansado, pare. Uma caminhada curta de 15 minutos é o suficiente para suprir suas necessidades. A maioria não consegue nadar. O melhor é não incentivá-lo. Bulldogs não são cães ligados à água, como os retrievers, por exemplo. Não crie bulldogs no quintal. É uma raça que, além de ser apegada ao dono, não lida bem com mudanças climáticas. É uma raça para viver em apartamento, confortavelmente, com temperatura amena e ao lado do seu dono. Bulldogs franceses roncam, como todo cão sem focinho. Esteja preparado para isso. Não é preciso tosá-los. Para as fêmeas parirem, é preciso fazer cesariana, pois a cabeça dos filhotes é muito larga para sair no parto natural. A cruza natural não é recomendada, pois os machos podem se cansar demais e ter uma parada cardiorrespiratória. Antes de comprar um filhote de Bulldog francês, você saber do seguinte: é extremamente apegado ao dono. Se você vai passar o dia todo fora e seu cachorro ficará sozinho, ele não é a raça ideal para você. O Bulldog francês é muito apegado ao dono e não gosta de ficar sozinho, ou irá aprontar muito por causa do tédio. Faz muita bagunça. Quem tem Bulldog francês sabe, eles são doidos. À noite eles têm um pico de energia e saem correndo pela casa do nada. Eles amam brincar, adoram bolinha e são bastante brutos. Se você quer um cachorro delicado, o Bulldog não é para você. Não costuma se dar bem com outros cães. Os cães Bull são cães originalmente de briga. Isso significa que a maioria não gosta de outros cães, e às vezes até toleram, mas é normal sair uma briga aqui outra ali. Os Bulldogs precisam ser socializados desde filhotes para acostumarem com outros cães, porque depois de adulto fica muito mais difícil. Não pode se cansar muito. Quem tem Bulldog sabe a preocupação que é quando eles se cansam demais. Alguns até desmaiam e há vários casos de morte por exaustão. Eles não têm focinho para fazer a troca de calor e são cães muito pesados para sua estatura. Tudo isso sobrecarrega o coração e eles podem ter uma parada cardíaca. Não tolera calor. Acima de 25 graus já é quente para um Bulldog.
Eles sofrem facilmente de hipertermia e não é difícil ver um bulldog passando mal nas clínicas em dias quentes. O ideal é passear de manhã bem cedo ou à noite, nunca na hora mais quente, mesmo que não seja no asfalto. Às vezes o que é fresco pra gente, é calor pra eles. Obrigado, dá um like e se inscreva.